Olá, boa noite. Boa noite. Ministra Carmen Lúcia assume a presidência da República por 2 dias. Com a viagem de Temer, Rodrigo e Eunício, ela ocupou o Palácio do Planalto. O Supremo vai retomar o julgamento sobre limites ao foro privilegiado. Políticos acusados na Lava Jato poderão passar para a primeira instância da Justiça. Ex-ministros Guido Mantega e Marcos Pereira tentam sair da Lava Jato para a Justiça Eleitoral. Eles querem o mesmo tratamento dado ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Após delegados, a Prefeitura de Curitiba também pede a transferência de Lula e alega que a prisão na sede da Polícia Federal causa transtornos na região. A polícia descobre quem pichou o histórico Pátio do Colégio em São Paulo. O principal acusado também atacou o Monumento às Bandeiras e a estátua do Borba Gato. No Rio, o assassinato da vereadora Marielle completa 1 mês sem nenhum culpado. A Anistia Internacional exige que a investigação aponte os atiradores e os mandantes. O Jornal da Gazeta está no ar. Depois de identificadas e detidas pela polícia, 2 pessoas confessaram a participação na pichação no pátio do colégio, no centro histórico de São Paulo. Uma terceira está sob investigação. João Luiz Prado Simões França, conhecido como Mia, admitiu já ter vandalizado outros monumentos da cidade. O vídeo feito por Isabela Tellerman Viana, de 23 anos, apreendido e divulgado pela polícia, mostra os preparativos para a ação. Os suspeitos enchem extintores de incêndio com tinta e gás em um posto de gasolina. Depois caminham pelas ruas do centro, cruzam com uma viatura da Polícia Militar. Em frente ao pátio, trocam de roupa para disfarçar a identidade e começam a pintar as paredes de vermelho. Câmeras de segurança também registraram por outro ângulo e mostram que moradores de rua são acordados com a tinta. Isabela foi ouvida pela polícia após divulgar posts sobre o caso nas redes sociais. Ela confessou que participou da pichação. Através do depoimento, os investigadores chegaram ao codinome de um dos parceiros, Mia. Ele seria João Luiz Prado Simões França, de 33 anos, um velho conhecido na Delegacia de Crimes Ambientais. Já é investigado em um inquérito por pichar lojas de luxo e bancos. Confessou não só o vandalismo no pátio do colégio, como também as pinturas no Monumento às Bandeiras e na estátua do Borba Gato em 2016. Em um perfil no Instagram, há imagens dele usando a técnica do extintor e tintas em ovos. Quase sempre o desenho leva a sigla MIA, no inglês Massive Legal Arts, algo como artes ilegais pesadas. Em 2013, a fachada do prédio da TV Gazeta, da Fundação Casper Libero, foi pichada com a sigla. A foto também está no mesmo perfil. A polícia investiga a participação de João neste caso. Nós arrecadamos uma grande quantidade de material que nós ainda estamos analisando. A análise prosseguirá por dias. Nós temos, já no material recolhido, inúmeros delitos que serão esclarecidos. Esse pode estar no meio. Vários objetos relacionados à pichação foram apreendidos pela polícia. Aqui as latas de tinta, inclusive a vermelha, extintores de incêndio que eram usados para borrifar a tinta forte e alto nas paredes, máscaras para disfarçar as identidades. A polícia, os suspeitos alegaram motivação ideológica, mas eles vendiam fotografias dos monumentos pichados. Essa, do Monumento às Bandeiras, custava R$100. Em um site de uma galeria online, a mesma foto é anunciada por mais de R$2.000. A galeria Casa Jacarepaguá, localizada em São Paulo, lista Mia como um dos artistas representados. Eles vinculam o motivo ideológico em 3 crimes: Pátio do Colégio, Monumento das Bandeiras, Estátua Borba Gato, que eles alegam a escravização de indígenas lá atrás. Aí eles começam a vincular. A hora que você começa a interrogar, ele se perde. E a hora que você questiona do interesse mercantil, eles não respondem. A restauração no pátio do colégio começa na segunda-feira e deve durar cerca de 10 dias. A maior preocupação é com a recuperação dos azulejos, peças únicas da década de 1950.
Os suspeitos foram soltos ontem mesmo porque pichação é um crime ambiental considerado de menor potencial ofensivo, com pena de 6 meses a 1 ano de detenção, que geralmente é convertida em medidas alternativas. A prefeitura prometeu aplicar uma multa de R$10 mil. Para nós que cuidamos do patrimônio histórico e que buscamos preservar a memória histórica, nesse nosso caso, do nascimento da cidade de São Paulo, é de alto potencial. O governo confirma que os 21 mortos na tentativa de fuga do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará, na última terça-feira, eram presos do próprio complexo penal. Um agente penitenciário também morreu na ação. A informação contraria a versão anterior de que parte dos mortos eram pessoas que teriam ajudado na fuga. Segundo a Secretaria de Segurança do Estado, o apoio para a tentativa de fuga partiu de dentro do complexo penal. Um vídeo mostra alguns presos dando cobertura para que os outros tentassem fugir. Localizado em Santa Isabel, região metropolitana de Belém, o CRPP-3 tem capacidade para 432 presos, mas abriga 660. Ontem, o governo do Pará recusou a oferta do ministro da Segurança, Raul Jungmann, de enviar Força Nacional ao estado. Além dos 22 mortos na tentativa de fuga, outras 12 pessoas foram assassinadas esta semana. Com a ausência de Temer e da cúpula do Congresso, ministra Carmen Lúcia assume o comando do país. Temer passou a presidência para Carmen Lúcia na base aérea de Brasília. Depois embarcou para o Peru, onde participa da Cúpula das Américas. A presidente do STF fica no cargo até amanhã, quando Temer retorna ao Brasil. Carmen Lúcia é a 4ª na linha sucessória. Ela assume interinamente porque os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira do MDB, também estão em viagem ao exterior. Se ficassem no país e assumissem a presidência, os dois estariam impedidos de disputar as eleições em outubro, de acordo com a legislação eleitoral. Maia foi para o Panamá e Eunício para o Japão. A última vez que um ministro do Supremo assumiu a presidência da República foi em 2014. Ricardo Lewandowski comandou o país na ausência de Dilma Rousseff e do então vice Michel Temer por 2 dias. Na agenda de Carmen Lúcia no Palácio do Planalto, encontros com autoridades, entre elas a ministra da Advocacia Geral da União, Grace Mendonça, o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, e o senador Waldir Raupp, do MDB. E até o fim deste mês, o primeiro político pode ser julgado na Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. É o caso do deputado federal Nelson Meurer, do PP. O revisor da ação penal é o ministro Celso de Mello. Ele deve liberar o voto nos próximos dias. Com isso, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, que também é o presidente da segunda turma, deve incluir o julgamento na pauta do colegiado. Meurer é acusado de receber 29 milhões de reais do esquema de corrupção na Petrobras. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o deputado praticou corrupção por dar apoio e manter Paulo Roberto Costa, ligado ao Partido Progressista, na diretoria de abastecimento da Petrobras. Em troca, recebeu propina. A investigação contra o deputado chegou no Supremo em março de 2015 e o parlamentar se tornou réu em junho de 2016. No entanto, até agora, o STF não julgou nenhum político na Lava Jato. Nesta semana, a Procuradora-Geral da República cobrou a prioridade do processo de Meurer. Raquel Dodge alegou que, se o parlamentar não for julgado, pode ocorrer a prescrição, quando o Estado perde o direito de punir. O parlamentar nega as acusações e disse que o julgamento não o preocupa. Depois do caso do parlamentar paranaense, a segunda turma do STF deve julgar a senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, são réus pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, também no âmbito da Lava Jato. A petista é acusada de receber R$1 milhão do esquema de propinas da Petrobras para a campanha dela ao Senado em 2010. Gleisi e Bernardo também negam qualquer irregularidade. Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, prestou depoimento ao Superior Tribunal de Justiça. O tucano é acusado de receber dinheiro da Odebrecht em campanhas eleitorais.
O caso chegou ao STJ, que é responsável por julgar governadores, em novembro do ano passado. O depoimento foi por escrito. Como o inquérito corria em segredo de justiça na corte, não há detalhes do que o tucano teria respondido. Nele, Alckmin é acusado de receber mais de 10 milhões de reais da Odebrecht em Caixa 2 nas campanhas de 2010 e 2014. Também prestaram depoimento Ademar César Ribeiro, cunhado do tucano, e o ex-secretário estadual Marcos Monteiro, ambos acusados de operar os repasses da empreiteira. No começo da semana, contrariando a força-tarefa da Lava Jato em São Paulo, o caso foi enviado para a Justiça Eleitoral, a pedido do vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, que é primo do senador do DEM, Agripino Maia, aliado de Alckmin. O pedido de envio foi aceito pela ministra Nancy Andrighi, que era a relatora do caso no STJ, já que Alckmin perdeu o foro privilegiado ao deixar o governo paulista na semana passada. Agora, com a decisão, Alckmin será investigado pelo promotor da primeira zona eleitoral de São Paulo, Luiz Henrique Dalpós. O promotor já foi assessor de Márcio Elias Rosa, que foi secretário de Justiça no governo Alckmin. Ontem, o vice-procurador-geral da República rebateu as críticas pelo caso ter sido enviado à Justiça Eleitoral. Luciano Mariz Maia afirmou que só tinha elementos para apurar Caixa 2 e não corrupção passiva. E disse que não retirou Alckmin da Lava Jato porque, segundo ele, o tucano não estava incluído nela. E com a decisão sobre Alckmin, outros políticos pedem que as apurações tenham o mesmo tratamento dado ao ex-governador. São os casos dos ex-ministros Marcos Pereira, do PRB, da Indústria e Comércio de Temer, e de Guido Mantega, do PT, que ocupou a pasta da Fazenda nos governos Lula e Dilma. Os dois pediram ao Supremo Tribunal Federal que a investigação contra eles, com base na delação da Odebrecht, também seja encaminhada à Justiça Eleitoral. Eles são acusados de compra de apoio político de 7 milhões de reais para garantir a adesão do PRB à campanha de Dilma Rousseff à presidência da República em 2014. Por enquanto, o caso deles segue tramitando no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A investigação foi enviada para o TRF em São Paulo por decisão de Edson Fachin, já que também é alvo o ex-ministro Edinho Silva. Ele tem foro no tribunal porque atualmente é prefeito em Araraquara, no interior do estado. Os 3 políticos negam as acusações. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A prisão de Lula faz aniversário de uma semana neste sábado. E o apocalipse anunciado pelo PT não chegou. Apesar das mortes na periferia, da demora na elucidação do assassinato de Marielle Franco, dos 12 milhões de desempregados e da corrupção que não dá trégua, o brasileiro continua dormindo sem remorso e acordando sem culpa para o seu café da manhã. Exceto pelo acampamento que se formou na vizinhança da Polícia Federal, em Curitiba, nada de extraordinário ocorreu, além da própria prisão daquele que já foi o presidente mais popular da história do país. No sábado passado, ao anunciar à multidão de devotos que o cercava em São Bernardo, que se entregaria à Polícia Federal, Lula radicalizou o discurso. Disse que a prisão não iria silenciá-lo porque seus apoiadores fariam barulho no seu lugar. Vocês poderão queimar os pneus que vocês tanto queimam, declarou Lula. Poderão fazer as passeatas que tanto vocês queiram, fazer as ocupações no campo e na cidade. Não está descartada a hipótese de o PT acionar seus aliados sindicais e sociais para queimar pneus, fazer passeatas e invadir propriedades, como pediu Lula. Mas o dinheiro para esse tipo de atividade é curto e o prejuízo eleitoral pode ser enorme. Enquanto o PT administra sua autocombustão, o país avança. Ficou mais difícil recuar na prisão em segunda instância. O foro privilegiado será atenuado em maio. Antônio Palocci foi mantido na cadeia. Os amigos de Michel Temer já estão no banco dos réus. Aécio Neves deve se tornar réu na terça-feira. E a má repercussão do envio do processo de Geraldo Alckmin para a Justiça Eleitoral fez do presidenciável do PSDB um candidato tóxico. Aos trancos, a fila dos intocáveis começa a andar. Boa noite.
A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, marcou para o dia 2 de maio a retomada do julgamento que discute o foro privilegiado de congressistas. 7 ministros já deram votos favoráveis ao entendimento de que o foro privilegiado para políticos só vale se o crime do qual forem acusados tiver sido cometido no exercício do mandato e se for relacionado ao cargo que ocupam. Porém, há divergências sobre a situação dos processos que já estão em andamento. Segundo magistrados, a mudança na extensão do foro privilegiado pode levar 90% dos processos penais no Supremo para outras instâncias. Foi preso no final da tarde em Portugal o empresário Raul Schmidt, acusado de pagar propinas a ex-diretores da Petrobras na Lava Jato. Assim que o Ministério da Justiça de Portugal autorizou o envio de Schmidt para o Brasil, as autoridades portuguesas iniciaram a busca pelo brasileiro. A autorização atendeu a um pedido da Força Tarefa do Ministério Público em Curitiba, base e origem da Lava Jato. Schmidt estava foragido desde 2015. O empresário foi para Portugal porque conseguiu dupla nacionalidade em 2011. Preso em março de 2016, fez acordo com o judiciário português para responder o processo de extradição em liberdade. Porém, a extradição foi autorizada com a condição de que o julgamento no Brasil só ocorra por atos praticados antes da obtenção da nacionalidade portuguesa. Raul Schmidt é investigado pelo pagamento de propinas aos ex-diretores da Petrobras, Renato de Souza Duque, Nestor Cerveró e Jorge Luiz Zelada, todos envolvidos no esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa instalado na estatal. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB, sobre o momento político e as eleições deste ano. O Tribunal Regional Eleitoral da 4ª Região marcou para o próximo dia 18 o julgamento do último recurso que o ex-presidente Lula tem direito na segunda instância no caso do triplex em Guarujá. O chamado embargos dos embargos foi protocolado pela defesa de Lula no TRF4. O recurso não tem poder de mudar o resultado da sentença de 12 anos e 1 mês de prisão, imposta pelos desembargadores de Porto Alegre. Lula foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. O petista está preso desde 7 de abril, quando se entregou à Polícia Federal depois do mandado de prisão contra ele ter sido expedido pelo juiz Sérgio Moro, a pedido do TRF4. Na porta da Polícia Federal, em Curitiba, onde Lula cumpre pena, integrantes de movimentos sociais como a CUT e o MST continuam a vigília, em solidariedade ao ex-presidente. O acampamento, segundo a militância, deve permanecer até que o petista seja libertado. Por causa do acampamento, várias ruas do entorno da Polícia Federal em Curitiba estão interditadas. Os transtornos motivaram a prefeitura a pedir a transferência de Lula para outra cidade. Às vésperas dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela completarem 1 mês, a Polícia do Rio investiga a relação do crime com milícias. A polícia vai comparar os vestígios de digitais na cápsula usada no crime com outros 2 assassinatos, o de um líder comunitário e de um subtenente reformado da PM. Os 2 foram executados esta semana no Rio de Janeiro. A suspeita é de queima de arquivo. Carlos Alexandre Pereira, conhecido como Alexandre Cabeça, foi morto no domingo, 2 dias depois que o vereador para quem ele trabalhava concedeu depoimento sobre a morte da vereadora e do motorista dela. No boletim de ocorrência consta que ele era conhecido como chefe da milícia da comunidade Lote Mil. O PM reformado, Anderson Cláudio da Silva, foi atingido por dezenas de tiros dentro do seu carro na terça-feira. A polícia suspeita que ele tinha ligação com milicianos. Após 1 mês da morte de Marielle e Anderson, a polícia ainda não sabe qual foi a arma utilizada no crime. As cápsulas encontradas são de calibre 9mm. A suspeita é a de que o atirador tinha usado uma pistola Glock com adaptador para rajadas. Segundo reportagem do jornal O Globo, um laudo da perícia aponta que o atirador pode ser canhoto e que as investigações continuam concentradas nas perícias e no rastreamento de ligações de celulares feitas na região do ataque. Hoje, a Anistia Internacional cobrou das autoridades brasileiras a resolução do caso.
Moradora da Penha, na Zona Leste, reclama que ainda não foi indenizada pelo metrô. A casa dela foi desapropriada para a construção da linha 2 Verde. Desde que o metrô anunciou que a ampliação da linha 2 Verde passaria pela Penha, alguns moradores da região perderam a tranquilidade. Todo este quarteirão, formado pelas ruas Erasmo Braga, Dr. João Ribeiro, Manuel Dantas e a Avenida Penha de França, teve que ser desapropriado. Só que de 2014 para cá, pouca coisa andou. Quem recebeu a indenização pelo imóvel foi embora, mas as casas começaram a ser invadidas. Quem mora ao lado dessas residências, agora abandonadas, enfrenta vários problemas. Na minha casa mesmo já entraram 2 vezes. E as coisas, assim, material, alumínio, roubaram tudo, fiação, fizeram um terror aí. Para a dona Hilda, a situação é ainda pior. A casa dela foi desapropriada. Em 2015, o imóvel foi avaliado em R$ 465 mil. No entanto, o metrô só paga 80% deste valor, ou seja, pouco mais de R$ 370 mil. Mas, segundo a moradora, até hoje ela não recebeu. Sem dinheiro para comprar outra casa, a funcionária pública aposentada não tem como mudar. Eu não sei mais o que fazer, porque eu não aguento mais ficar aqui. Aqui da varanda da casa da dona Hilda, a gente consegue entender melhor a situação que ela está enfrentando. Olha, de um lado estão algumas casas que já foram desapropriadas para a obra do metrô e estão sendo demolidas. Deste outro lado aqui, a mesma situação. Aqui são várias residências. A dona Hilda está praticamente ilhada em meio ao entulho. A filha dela, Karen, mora em São Carlos, no interior de São Paulo. E bem que gostaria de levar a mãe para morar com ela, mas tem receio que a casa seja invadida. O valor não é real, não é de mercado, é abaixo, né? Mas diante da situação que eu já estou morando em São Carlos há 2 anos e minha mãe aqui sozinha, a gente resolveu aceitar para que o processo corresse mais rápido. O projeto de expansão da linha 2 Verde tem 14,5 quilômetros de extensão e ligará a Vila Prudente à cidade de Guarulhos, com 3 estações. E o que a senhora espera, né? Que pelo menos eles venham aqui com o trator e derruba tudo para deixar a gente na paz. Sobre o caso da dona Hilda, o metrô diz que aguarda o resultado de uma perícia judicial, mas adianta que no momento não tem dinheiro para a indenização. E destaca que as obras de ampliação da linha 2 Verde estão suspensas devido à crise econômica, mas garante que mantém a limpeza e a segurança no local. No mesmo lugar, há 100 anos, no tradicional bairro do Bexiga, aqui na região central de São Paulo, um lugar é reconhecido pela excelência na produção de pães. Recentemente, a casa abriu as portas de um restaurante no 2º andar do imóvel, só com receitas do sul da Itália. Por isso, a padaria Basilicata é a cara de São Paulo. A caixa registradora, tão usada no passado, agora enfeita o salão da padaria, no Bexiga. Pás de madeira, a ferramenta do padeiro recobrem o teto. Mas o destaque da casa é a vitrine de pães, feitos da mesma maneira há mais de um século. Receita que vem sendo repetida desde que o imigrante italiano Filippo Ponzio, tio bisavô dos sócios atuais, montou o negócio em 1914. Do forno a lenha, da época, saem 4.000 pães por dia, que conquistaram fama na vizinhança pelo jeito mais lento e cuidadoso de fermentar a massa. Esse aqui é o fermento natural. É uma mistura de farinha e água que, ao longo do tempo, gerou uma cultura de fungos e outros organismos que se alimentam do trigo. Isso é a fermentação. Eles vão se reproduzindo e geram gás carbônico, que é o que faz a massa crescer. Um pão feito com esse tipo de fermento, garantem os especialistas, tem mais sabor e dura mais, até 4 dias com a mesma qualidade. Essa cassa mais grossa impermeabiliza o pão, impeça que ele perca a umidade rapidamente. Por isso que ele é um pão de grande durabilidade também. Massa viva que tem de ser realimentada com mais farinha e água 6 vezes ao dia. É como um coração que não pode parar de bater.
Tenho 64 anos, ele está, pelo menos a esse tempo, ele está sendo alimentado. O pão italiano é sucesso não só na padaria centenária, também no cardápio jovial, sobre a massa, na forma de uma farofinha. É um pão amanhecido que a gente rala, tempera com parmesão, azeite, nozes, assa, para ficar crocante e finaliza alguns pratos. O jovem chefe, quinta geração da família, comanda no andar de cima um restaurante baseado nas receitas do sul da Itália, região de Basilicata, a origem do clã. Comida de nona com toque de modernidade. Pratos individuais, umas montagens um pouco mais moderna, diferente, finalizando com alguns brotos. É renovar os nossos 100 anos de casa e trazer uma galera diferente, não só para nós, mas para o bairro, que também está, né, em ascensão. A semana vai terminando com muito calor e sem chuvas aqui em São Paulo. Pois é, só que esse tempo está com horas contadas. Segundo a meteorologia, teremos mudanças neste fim de semana. Fique ligado, a Mariana Armentano traz os detalhes. A meteorologia alerta para possíveis problemas que a chuva pode trazer para os litorais do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro. É que a passagem de uma frente fria intensifica o vento marítimo, aumenta a umidade do ar e espalha nuvens carregadas no leste desses 3 estados. Com isso, a previsão é de chuvas até com forte intensidade já a partir dessa próxima madrugada. No Nordeste, a chuva rápida, fraca e pontual não atrapalha a ida à praia não, viu? Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? A temperatura cai bastante no centro-sul do país. Em Porto Alegre, os termômetros vão ficar entre 16 e 24 graus amanhã. Em Floripa, entre 18 e 24 graus. No Rio mesmo, com as chuvas, ainda faz até 30 graus amanhã por lá. E em Salvador, calor de 31 graus com predomínio de sol. Vamos ver como fica o domingo nessas cidades? Na capital gaúcha já não chove mais, faz até 25 graus. Em Floripa, tempo instável, ainda com máxima em torno dos 25 graus. No Rio, a máxima cai de 30 para 26 graus no domingo. E em Salvador, calor de 30 graus também, mas com chuvinhas rápidas e pontuais. Para São Paulo, a passagem da frente fria vai favorecer a formação de muitas nuvens sobre o leste do estado neste sábado. No litoral e no sul paulista, chove a qualquer hora. No Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira, no Nordeste e no norte do estado, o sol brilha forte pela manhã. Ao longo da tarde, as nuvens ficam mais carregadas e aí chove. Só não chove nada no centro-oeste paulista. Amanhã faz calor de até 30 graus em Ribeirão Preto e em Araraquara. No litoral, 27 graus em Santos e 26 em Caraguatatuba. Aqui na Grande São Paulo, o céu fica cheio de nuvens, mas só há previsão de chuva a partir da tarde. Nessa madrugada, mínima de 19, máxima à tarde amanhã de 26 graus. Aí no domingo o tempo fica bem fechado, com máxima só de 21. E para começar a semana, céu nublado e temperatura só entre 16 e 22 graus por aqui. O governo da Grã-Bretanha diz que apenas a Rússia tem os meios técnicos, experiência operacional e motivos para o atentado contra o ex-espião Sergei Skripal e a filha dele no mês passado. Autoridades de Londres afirmam que Skripal e a filha dele, Yula, eram vigiados desde 2013, depois que ele começou a colaborar com os serviços de inteligência britânicos. Essa colaboração teria feito com que os russos considerassem Skripal e outros desertores como alvos legítimos de assassinato. O governo britânico afirma ainda que a Rússia já vinha experimentando, desde 2006, aplicações de armas químicas em superfícies como maçanetas de portas, técnica que pode ter sido usada contra Skripal. Citando a Organização para a Proibição das Armas Químicas, que identificou a neurotoxina usada no ataque em solo inglês, a primeira-ministra britânica Theresa May afirmou que acredita cada vez mais que a Rússia está por trás do ataque, já que a neurotoxina usada é produzida em seus laboratórios estatais. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, negou qualquer envolvimento russo na ação e afirmou que os britânicos distorcem a verdade para atacar os russos.
Começou hoje no Peru a 8ª edição da Cúpula das Américas. A organização espera reunir 20 líderes de países do continente. O presidente Temer já está em Lima. As relações comerciais e diplomáticas dos Estados Unidos com os outros países do continente americano devem ser alguns dos pontos importantes de discussão. Trump, que é o primeiro presidente americano a não participar da cúpula, enviou a filha dele, Ivanka Trump, e o vice-presidente Mike Pence. Eles devem participar das discussões sobre imigração, embargos e protecionismo econômico protagonizados pelo governo americano nos últimos 2 anos. A questão do combate à corrupção também deve dominar a agenda do encontro. A ideia é adotar um compromisso de chefes de Estado de aumentar a cooperação dos países. A crise na Venezuela também será um dos assuntos importantes da cúpula, já que o país enfrenta a pior crise econômica e social da sua história. Michel Temer chegou hoje cedo ao Peru para participar da cúpula. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Se vocês me perguntarem qual a importância de um encontro de governantes de países que vão do Canadá até a Patagônia, eu responderia que depende. Mas no caso da 8ª Cúpula das Américas, que começou hoje em Lima, no Peru, a importância é bem pequenininha. Todo mundo vai estar lá, menos a Venezuela, porque o governo peruano desconvidou por ser uma ditadura. E menos os Estados Unidos, porque Donald Trump se desconvidou a si mesmo e mandou no lugar dele o vice-presidente Mike Pence, que não manda grande coisa dentro do governo americano. Sem Trump, a cúpula virou uma espécie de quermesse diplomática, com muito barulho e pouca importância. Os Estados Unidos têm apenas 2 preocupações com relação aos seus vizinhos do hemisfério. Em primeiro lugar, a imigração que é feita pela fronteira do México. E, em segundo lugar, as importações de aço e alumínio do Brasil e da Argentina, que sofreram uma sobretaxa, por enquanto suspensa, para que os interessados limitem outras exportações para o mercado americano. Há também o Acordo Transpacífico, uma espécie de mercado comum idealizado por Barack Obama e que no ano passado Trump abandonou. Trump agora diz que poderá voltar atrás. Países como o Chile, o Peru e a Colômbia com certeza vão pedir detalhes ao vice-presidente Mike Pence. Mas com a falta de melhor assunto, a unanimidade consiste em jogar merecidas pedras na Venezuela. Quem está com o bolso mais cheio para jogá-las é Maurício Macri, o presidente da Argentina. Ele foi o mais bem-sucedido no isolamento da ditadura bolivariana. O Panamá e o Brasil, cada um ao seu modo, também tomaram a mesma direção. Mas o Panamá é muito pequenininho e o Brasil não tem muito cacife político por causa da fraqueza de Michel Temer. Lima é uma festa com atos de rua a favor e contra os venezuelanos. O presidente brasileiro deverá se contentar em comprar pipoca e algodão doce nessa movimentada e quase inútil quermesse da diplomacia. É assim que o mundo gira. Boa noite. O governo de Roraima entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para fechar temporariamente a fronteira com a Venezuela. A governadora Sueli Campos, do PP, disse hoje em Brasília que o estado não está conseguindo lidar com a quantidade de imigrantes venezuelanos que chegam ao estado. Sueli disse que por dia cerca de 700 venezuelanos entram em Roraima, o que sobrecarregou o sistema de saúde da capital Boa Vista. No pedido, a governadora solicita o fechamento da fronteira até que sejam reforçados os auxílios do governo federal para controle migratório e a implantação de uma barreira sanitária. A ministra Rosa Weber foi sorteada a relatora do pedido. E o presidente Michel Temer disse agora há pouco que o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela, como pediu o estado de Roraima, é algo incogitável e que muitas das medidas pedidas pelo governo ao governo federal já estão sendo tomadas. Um palestino morreu e mais de 520 ficaram feridos em mais um dia de confrontos com o exército israelense na faixa de Gaza. 14 médicos e 2 jornalistas estão entre os feridos, 3 deles com gravidade. Segundo as forças de defesa de Israel, cerca de 10 mil palestinos participaram das manifestações de hoje, lançando coquetel Molotov e pedras. Desde o dia 30 de março, dezenas de milhares de palestinos se reuniram ao longo da fronteira israelense em um protesto chamado Grande Marcha de Retorno. Os palestinos exigem a devolução das terras nativas que foram usadas para criar o Estado de Israel. Espera-se que os protestos continuem até dia 15 de maio.
O governo do Equador confirmou a morte da equipe de reportagem sequestrada na fronteira com a Colômbia no mês passado. O presidente equatoriano, Lenín Moreno, tinha dado o prazo de 12 horas para a prova de vida dos dois jornalistas, Javier Ortega e Paul Rivas, e do motorista Efraim Segarra, do jornal El Comércio, sequestrados em 26 de março. Esgotado o prazo, Moreno afirmou que os serviços de inteligência do país confirmaram a morte da equipe e que o exército equatoriano vai retomar os trabalhos nas fronteiras dos dois países para agora recuperar os corpos. Já o exército colombiano apontou os dissidentes comandados pelo equatoriano Walter Artízala, conhecido como Guacho, como responsáveis pelo sequestro. O dólar fecha em alta e alcança a maior cotação desde dezembro de 2016. A moeda americana avançou 0,59% e fechou a R$ 3,42. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Talvez daqui a pouco o trabalhador possa sacar o dinheiro do FGTS quando pedir demissão. Hoje em dia, só é possível sacar o fundo em alguns casos de demissão pela empresa ou quando o trabalhador fica 3 anos sem carteira, além de uma lista de casos especiais não relacionados à saída das empresas. Esse projeto está quase aprovado no Senado. Logo, deve ir para a Câmara. Parece bom, é? Ficar com o dinheiro parado no FGTS nunca é bom. O rendimento pago é muito pequeno, em geral menor ou igual à inflação. Ou seja, na prática, por muitos anos, o dinheiro da gente parado no FGTS diminui de valor. Do ponto de vista do trabalhador, ao menos do ponto de vista financeiro, melhor sacar assim que houver uma oportunidade, como para comprar uma casa, por exemplo. Agora, o dinheiro guardado no FGTS tem outros usos. Todos os anos, parte dessa grana financia obras. Quais? Casas populares, por exemplo. Nos últimos 10 anos, o FGTS financiou metade das obras de casas do país, casas populares, a juros mais baratos. Foram 4 milhões de habitações. Neste ano de 2018, vão ser usados 70 bilhões do patrimônio do FGTS para financiar moradias. Um dinheiro menor financia ainda obras de saneamento básico, água e esgoto em cidade pobre. São 8 bilhões de reais em saneamento. Outros 8 bilhões vão para obras de melhorias em cidades. Quanto mais dinheiro for sacado do FGTS, menos sobra para financiar essas obras. A indústria da construção reclama, por exemplo, o governo também. Há economistas que não gostam do fundo, acham que o dinheiro deveria ser depositado em contas da escolha do trabalhador, que ficaria com ganhos maiores e também com o risco da aplicação. E de onde viria o dinheiro para obras de casas populares e saneamento em cidade pobre? De algum outro imposto, que seria gasto de acordo com decisões do Congresso a cada ano. Logo, do ponto de vista individual, pode ser conveniente sacar o FGTS. Mudar o fundo pode ser também uma boa ideia, a ser discutida. Mas é preciso pensar em como financiar obras necessárias para gente que não tem fundo algum. Boa noite. Defesa de Sérgio Cabral pede que o ex-governador do Rio seja transferido para a cadeia pública de Benfica, onde já esteve preso no ano passado. Os advogados de Cabral alegam que o tratamento em Bangu é discriminatório em relação aos outros presos da Lava Jato. A defesa também acredita que Cabral corre risco físico por estar exposto a represálias de milicianos e ex-policiais detidos durante seu mandato como governador do Rio. Sérgio Cabral, do MDB, está preso desde 2016. Em janeiro, ele foi transferido para o Paraná por causa de uma série de regalias apontadas pelo Ministério Público Federal no presídio de Benfica, onde ficou preso em 2017. Na quarta-feira, Cabral retornou ao Rio de Janeiro para a penitenciária de Bangu, na zona oeste da cidade, com autorização do Supremo Tribunal Federal. As penas do ex-governador já somam 100 anos. Sérgio Cabral ainda é réu em 23 processos nas justiças federal e estadual. A defesa do ex-presidente Lula entrou agora à noite com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal para anular o mandado de prisão expedido pelo juiz federal Sérgio Moro. Os advogados pedem que Lula aguarde em liberdade o fim dos recursos da condenação na ação penal do Triplex em Guarujá. Esta é a segunda vez que a defesa do ex-presidente vai à corte desde que Lula teve a prisão decretada no dia 5 de abril. Empresários ouvidos pela Polícia Federal confessaram ter feito contratos fictícios
para mascarar dinheiro de propina para a campanha do presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, ao governo do Ceará em 2014. As acusações contra o presidente do Senado fazem parte do inquérito aberto contra ele no Supremo Tribunal Federal. Os empresários Nelson Melo, ex-diretor de Relações Institucionais da então empresa Hipermarcas, hoje Hiperafarma, e Maurenísia Alves, sócia do Instituto de Pesquisas Campus, declararam à Polícia Federal que usaram contratos fictícios de comunicação sem a devida prestação de serviços para mascarar dinheiro irregular para a campanha de Eunício Oliveira ao governo do Ceará em 2014. O empresário Nelson Melo admitiu as irregularidades em delação premiada fechada com o Ministério Público Federal. A investigação no STF também apurou que contratos fictícios semelhantes foram fechados pelo grupo JBS Friboi em favor de Eunício Oliveira. A assessoria do senador disse que as contas da campanha dele em 2014 foram aprovadas pela Justiça Eleitoral e que todas as empresas citadas fizeram doações dentro da lei vigente à época. A Hiperafarma, antiga Hipermarcas, informou que está colaborando com as investigações e que uma auditoria interna concluiu que o ex-diretor Nelson Melo autorizou por iniciativa própria despesas sem comprovação e que a empresa não se beneficiou desses atos. O ex-prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, vira réu em processo que suspende a PPP da iluminação pública. A repórter Carla Odeiro tem os detalhes. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. Olha, além do ex-prefeito João Dória, também são réus na ação a FM Rodrigues, que ganhou a licitação suspeita de fraude, a empresa Cid Construtora e a Prefeitura de São Paulo. Na decisão, que ainda é provisória, a Justiça suspendeu o contrato da chamada PPP da iluminação, o que já tinha sido inclusive recomendado à Prefeitura pelo Ministério Público Estadual. A suspeita é de que a FM Rodrigues ganhou a concorrência depois de pagar propina a funcionários públicos do Departamento de Iluminação da Prefeitura, o Ilume. Bem, essa ação foi movida por 5 cidadãos e, se for julgada procedente, Dória, a Prefeitura de São Paulo e as empresas podem ter de ressarcir o município por eventuais prejuízos. Com vocês no estúdio. Obrigado, Carla. Boa noite. E a seguir, Maria Lídia entrevista Ricardo Trípoli, deputado federal pelo PSDB de São Paulo, sobre as eleições. Até já. Neste domingo, tem transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Acompanhe as emoções de Presidente Venceslau e Instituto Brasolim Unip de São Bernardo. Confira todas as jogadas com narração de Celso Cardoso e comentários da medalhista olímpica Janete. LBF 2018, neste domingo, 3 da tarde. É com trabalho que se dá mais dignidade aos que vivem em situação de rua. É com trabalho que se dá uma nova esperança a quem quer recomeçar. É com trabalho que se dá uma casa a famílias que não tinham onde morar. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho para quem mais precisa. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Sol ao apito, a bola rola. Começa mais um Brasileirão.
E neste domingo, você confere todas as emoções da primeira rodada. E ainda, o debate esquenta com a presença do técnico Fábio Carilli e do preparador físico Valmir Cruz, que contam os detalhes do bicampeonato do Corinthians. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Reportagem da revista Época revela mensagens de integrantes da cúpula do BNDES e lançam suspeitas sobre aportes milionários a grandes empresas, entre elas a JBS Friboi dos irmãos Batista. Em uma das mensagens trocadas pelo WhatsApp, Sérgio Foldes Guimarães, que chefiou o Departamento de Mercado de Capitais do BNDES e posteriormente a área internacional do banco, questiona um outro funcionário de comando do banco se Maria Silvia Bastos Marques, a nova presidente da instituição financeira, que tinha acabado de assumir o cargo, faria trocas no comando de cargos importantes. Viana responde que, devido a erros da gestão petista, os diretores seriam trocados. Em outro trecho, Viana questiona sobre qual seria a reação de Maria Silvia sobre um aporte de R$1 bilhão do BNDES à JBS Friboi. Os valores foram considerados duvidosos pelos técnicos do Tribunal de Contas da União, que apontaram superfaturamento no preço pago por ação. Viana destaca ainda que o caso da JBS Friboi é escandaloso. As mensagens foram extraídas pela Polícia Federal do celular de Foldes, apreendido em 12 de maio do ano passado. Tanto ele quanto Viana são investigados na Operação Bullish. Foldes ocupou cargos de chefia por mais de 10 anos, durante gestões petistas. As provas sigilosas incluem ainda trocas de e-mails entre o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e o empresário Marcelo Odebrecht, nos quais Coutinho promete resolver uma demanda da empreiteira. Em uma das mensagens, Coutinho chega a prometer ao Odebrecht que se empenharia a destravar o financiamento para as obras da Arena Corinthians, o Itaquerão. Agora, o material será usado para abrir uma nova frente de investigação na Operação Bullish, desta vez sobre a Odebrecht. Inicialmente, ela mirava apenas os aportes na JBS Friboi. O impacto político das denúncias contra líderes tucanos é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flanduli. A entrevista foi gravada. Nosso entrevistado é Ricardo Trípoli, tucano histórico, de extensa carreira na vida pública, como vereador, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, secretário municipal e secretário estadual no governo paulista, deputado federal no 3º mandato. Foi líder do PSDB na Câmara Federal e hoje, Ricardo Trípoli é pré-candidato ao Senado pelo PSDB. Eu agradeço sua presença, mas o assunto do momento, e eu quero começar por aí, Ricardo Trípoli, que surpreendeu até a força-tarefa da Lava Jato, foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça de encaminhar a investigação de denúncias que envolvem o ex-governador Geraldo Alckmin para a Justiça Eleitoral de São Paulo, sob o argumento de que a investigação é sobre Caixa 2. Então eu quero ouvi-lo sobre isso, né? O que justifica Geraldo Alckmin ter esse tratamento diferenciado de outros políticos que tiveram denúncia semelhante de recebimento de dinheiro de empreiteiras e a título de Caixa 2. Olha, Maria Lídia, primeiro agradecer mais uma vez a gentileza do convite para participar do seu programa. E dizer o seguinte, que nós do PSDB, nós não tememos nenhum tipo de investigação. Nessa especificamente, quem solicita ao juiz ou à juíza é o Ministério Público Federal. Todos nós respeitamos o Ministério Público Federal, porque ele recebe o material da Polícia Federal e oferece ou não a denúncia. E ele entendeu, e a meu ver de forma correta, de que esse procedimento ele deve ser averiguado, ele deve ser investigado no nível do Tribunal, Supremo Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral. E é correto, como os outros casos que foram feitos da mesma maneira. Nós não temos nenhum receio, muito pelo contrário, nós gostaríamos que fosse realmente apressado esse procedimento, para demonstrar, obviamente, que nós não temos nenhum tipo de envolvimento. O governador Geraldo Alckmin,
primou a vida inteira pela questão da seriedade. Teve um grande professor que foi o Mário Covas. E agora você percebe que nas apurações o próprio Ministério Público, a própria Polícia Federal identifica dessa forma. É diferente de quando você investiga no PT. Nós queremos investigação quando tem denúncia. O PT, quando tem denúncia, é golpe. Tudo é golpe. Bom, Ricardo Trípoli, ano eleitoral. Verdade. E o senhor já oficializou a sua pré-candidatura junto à executiva do seu partido. Perfeito. Pré-candidatura ao Senado por São Paulo. Mas não está sozinho nessa. O deputado estadual Cauê Macris também oficializou a pré-candidatura dele e apoiado unanimemente pela bancada do PSDB na Assembleia Legislativa. Esse apoio da bancada tucana a Macris coloca a sua candidatura em desvantagem? De forma alguma. Eu vejo no Cauê Macris um jovem talento, iniciando a sua carreira como deputado estadual à frente da Assembleia Legislativa, onde eu tive a oportunidade, há 20 anos atrás, quando Mário Covas foi governador, presidir a mesma Assembleia Legislativa. Eu acho importante estimular a juventude, não só ele, como vários que vão aparecer. Eu acho que eu nunca tive receio de disputa. Acho que disputa é muito bom. Logicamente, se nós tivermos um entendimento, será muito melhor. Mas eu estou preparado já há muitos anos. 6 anos de Câmara Municipal, 16 de Assembleia Legislativa, 12 anos de Câmara Federal. Hoje eu tenho o reconhecimento e o apoio do presidente Fernando Henrique, do governador Geraldo Alckmin, do próprio prefeito João Dória, do José Serra, que é um grande senador, e do Aloysio Nunes, que obviamente não foi. Se fosse candidato, seria o meu candidato. Ele não foi candidato e tinha me dito, Trípoli, acho que o momento... Mas eles apoiam o seu e excluem o nome de Macris ou apoiam os dois naquela solidariedade São tucana? 2 vagas que nós temos agora. Sim, 2 vagas. 2 né? vagas. Nós não sabemos se ficaremos com as 2 vagas ou se será uma vaga negociada com um partido que vai coligar conosco e a outra vaga ficará para o PSDB. Em ficando uma única vaga, nós teremos o entendimento aí vai ter uma da definição. executiva estadual, que já definiu que nós teremos uma vaga do PSDB, vai definir qual será o melhor nome para representar o nosso partido nas eleições como candidato ao Senado. Mas, Trípoli, tem aí, então, essa questão. Se ficarem as 2 vagas do PSDB com candidatos tucanos, bola dividida. Se já em São Paulo, palanque dividido, com João Dória e Márcio França. O PSDB está com a corda toda, está com energia política eleitoral para entrar numa disputa tão difícil. Olha, e nós assim divididos? Sempre aceitamos desafios. O Mário Covas dizia, com os desafios, você só tem 3 coisas para fazer: enfrentar, combater e vencer. Mas não entram menos competitivos uma vez divididos? Muito pelo contrário. O PSDB tem uma visão muito clara do que é você fazer política séria. Nós não temos diferença entre aquilo que nós falamos e aquilo que como nós agimos. Ou seja, há uma correlação entre essas coisas. As pessoas querem sinceridade. As pessoas não querem mais mentira. Mas houve não agora. querem mais roubalheira, não querem mais corrupção, querem segurança, querem tranquilidade, querem estabilidade do país. E é isso que nós estamos oferecendo à população. O Trípoli, eu tenho uma última pergunta que também é assunto do momento, que é a questão da prisão do Lula. O senhor ficou contente com a prisão do Lula? Foi feita justiça? Olha, Maria Lídia, você nunca fica contente com a prisão de um ex-presidente da República eleito. Isso é uma coisa que, obviamente, deixa você numa situação desagradável, porque qualquer brasileiro sente. Agora, a lei vale para todos. Eu que sou um legislador e que trabalho na fabricação das leis, eu tenho que, obviamente, entender, e a todos também, de que se ele cometeu crime, e cometeu crime, está comprovado que ele cometeu crime, ele deve ser preso, ele deve cumprir a pena, até como um exemplo para todo cidadão brasileiro. Obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou hoje ao Supremo o deputado Jair Bolsonaro. O pré-candidato à presidência da República pelo PSL é acusado de racismo.
De acordo com a chefe do Ministério Público, durante uma palestra no Clube Hebraica, no Rio, em abril do ano passado, Bolsonaro fez ofensas contra a população negra e a indivíduos pertencentes às comunidades quilombolas. Já o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, também foi denunciado por ameaçar uma jornalista. Os dois ainda não se manifestaram. Em 2 semanas, a Avenida Paulista vai ter mais um centro cultural e esportivo. A unidade do SESC, que ficou em reforma por mais de 8 anos, vai oferecer um mirante com vista de 360 graus. Logo na entrada, uma das arenas multiuso, com um pé direito alto, que como outras 3 salas, pode servir tanto para espetáculos de teatro quanto de música e dança. Pelos 17 andares do prédio, totalmente reformado, espaços para conviver, praças internas, salas de exposição. Na biblioteca, os livros ainda estão sendo catalogados, mas o restaurante já está até funcionando, por enquanto só para os funcionários que estão em treinamento. Operários ainda trabalham no acabamento para reinaugurar o prédio daqui a 2 semanas. Foram 8 anos de obras que, junto com os equipamentos, custaram 120 milhões de reais. Uma novidade aqui é esta sala para a prática de pilates, com os 4 equipamentos oficiais da modalidade. Das 40 unidades do SESC no estado de São Paulo, só tem pilates aqui. As aulas serão coletivas para até 24 alunos. Nesse início são aulas abertas, então serão distribuições de senhas, com antecedência, e depois a gente vai dar prioridade para aquelas pessoas que têm o cartão de matrícula do SESC. Na sala de ginástica, esteira inteligente, conectada. Eu tenho acesso a todas as minhas páginas, Facebook, YouTube, Netflix. Eu posso treinar assistindo uma série que acaba deixando o treino um pouco mais tranquilo, mais divertido, mais suave. O prédio vai ter ainda atendimento dentário, com 7 consultórios. E a gente compensa, talvez, por exemplo, a ausência de um teatro, não temos uma piscina, com uma oferta tecnológica, tanto em termos de um prédio inteligente, quanto tecnologia aplicada às atividades que nós desenvolvemos. Logo depois do piso do café, 2 lances de escada acima, a gente chega possivelmente à atração mais interessante do prédio. Este mirante, no alto do 18º andar, com a vista total da Avenida Paulista e de boa parte da cidade de São Paulo. O acesso será livre. Porém, com esse panorama, o visitante pode ir se preparando para enfrentar fila. O consolo é que, como uma das laterais do edifício é toda de vidro, a sensação é de que o prédio inteiro é um grande mirante, com um novo ângulo a cada andar. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Até segunda.